Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui iniciando mais um episódio do Além da Carga. Hoje com um tema muito importante que seria a área comercial, setor comercial, né? Essa função, essa atuação hoje dentro do setor de transporte. Episódio de número 9. Eu, Matheus Silvério, fundador e CEO da Transfast, vou estar apresentando esse podcast e não estou sozinho. Dessa vez estamos trazendo alguém já conhecido aqui do canal e também do nosso podcast. Ele, Alisson, que é Head Comercial da Transfast, tem MBA na FGV em Administração de Empresas e se especializou na Engenharia Comercial. Até vamos começar apresentando o Alisson aqui, quero que ele dê um oi pro pessoal e logo depois vamos falar sobre isso, até já desse tema, o que seria hoje a Engenharia Comercial. Mas primeiramente, Alisson, se apresente, dá um oi pessoal aí novamente. Oi, Matheus. Oi, audiência, tudo bem? Prazer estar novamente aqui conversando. Acho que para mim é uma alegria bem grande, porque isso mostra o quanto a gente tem crescido, o quanto a gente faz impacto, né, na área do transporte, né? E é uma área tão gostosa, tão prazerosa e tem um caminho tão aberto para a gente trabalhar, e isso é bem legal estar aqui compartilhando um pouco mais sobre o que é colocar uma engenharia comercial dentro da área de transportes, Matheus. Perfeito. Então, como eu já fiz um gancho aqui, Alisson, explica por que engenharia comercial? O que isso significa na prática? Hoje, quando a gente fala sobre ser engenheiro, né, de vendas, ser realmente uma pessoa que orquestra, né, a receita de uma empresa, a gente precisa entender dados, a gente precisa entender funil, personalidade. Você monta uma engenharia por trás, os quebra-cabeças para que a receita do negócio realmente venha. Então, você tem que, desde a parte de análise de dados até a parte de montar os processos e metodologias comerciais, parte de contratação, a parte de realmente pós-venda, a gente tem que olhar os canais, a geração de demanda, o pós-venda. Tudo isso a gente monta como um engenheiro monta um projeto de mecânica, um projeto realmente de uma espaçonave. A gente precisa ter método para tudo. Então, quando a gente traz isso para dentro da área de vendas, a gente está falando da engenharia de vendas. Claro, de um modo simples, um modo, né, que a gente possa aplicar no nosso episódio de hoje também. Perfeito. Bom, sabemos que a Transfast tem crescido muito, né, nos últimos 2 anos e nesse setor que é praticamente no Brasil um commodity. Né, é comoditizado, tem muita concorrência, preços prostituídos em algumas vezes. Como isso, a visão estratégica da liderança da Transfast, como na execução comercial ela de fato tem trazido uma abordagem diferente? Qual é a abordagem diferente que a gente tem tido hoje? Olha, dentro do transporte como um todo, né, quando a gente olha processos comerciais e aplica dentro do transporte, a gente vê que a nossa área é muito defasada, tá? Parte comercialmente. E a gente fala isso porque existe no mercado muito tirador de pedido, Matheus. Então, a pessoa que vai lá, tem um processo transacional, eu só vou te atender, pego o pedido, a cotação e entrego e beleza. É isso aí, se fechou, fechou e tá tudo certo. Só que quando a gente tira isso e entende realmente que hoje nós não tiramos pedido, a gente precisa deixar de lado essa parte de commodity, né, de realmente colocar todo mundo, encaixotar numa mesma caixinha e entender a particularidade de cada um dos clientes, a gente consegue realmente montar um processo comercial que vá entender as dores do meu cliente, entender aquilo que ele realmente precisa e gerar valor real para ele. Então, deixar de lado o que é quadradinho, entendeu? A particularidade, e trazer realmente o valor. Isso aí a gente começa a diferenciar do mercado e trazer essa essência para dentro da Transfast. Sim, perfeito. É aquilo que a gente comenta com o time de tirar o cliente da esfera olhando preço, né? E começar a mudar essa visão que o mercado tem só de preço, custo, transporte é isso, para algo que seja de valor. Né? E o cliente entender lá na ponta o quanto ele olhar para o transporte, né? A contratação de um parceiro, de um fornecedor de transporte, com olhar de valor, o quanto isso na ponta valoriza o produto dele.
Não, com toda certeza, porque assim, se eu coloco como custo, é apenas um empecilho ao meu custo, você não vai ver, por exemplo, a visibilidade. Será que eu tenho informações em tempo real? Será que eu necessito disso, por exemplo? Será que é somente isso? Qual que é o risco que está atrelado de eu buscar uma transportadora que só olha custo, por exemplo? Será que eu tenho segurança de dados? Será que eu consigo realmente entender a jornada da minha carga e ter a visibilidade completa até o prazo final? Isso tudo a gente só consegue colocando valor. A gente não consegue, por exemplo, trabalhar, né, com o pilar de somente custo. Então, a gente tem que fazer essa separação e é isso que nós valorizamos lá dentro da nossa transportadora. O nosso consultor comercial, ele desenvolve o cliente, ele desenvolve e entende as necessidades a ponto dele entender o real valor para esse cliente. E, obviamente, nós separamos qual que é a nossa persona ideal, né? Qual que é o ICP do nosso cliente e nós focamos nele. Hoje nós acreditamos que nós temos que ter clientes que nos valorizam. Em quê? Na parte de dados, na parte de entrega, na parte de suporte, na parte que realmente nós somos diferenciais e vamos entregar, né, realmente para ele valor. Perfeito. Nós conseguimos enxergar que o modelo antigo de vender frete está cada vez mais morto, vamos usar esse termo aqui, está morrendo. Está ficando cada vez mais escasso. Mas hoje, falando de hoje, né, visto que o modelo antigo era basicamente um tirador de pedido, etc., como vários outros setores. Hoje, quais são as dores reais que a gente enxerga nos embarcadores? Hoje, quando a gente conversa, né, com muitas pessoas que ou já se tornaram clientes nossas, ou a gente está no processo de tornar cliente, nós vemos alguns pontos que é muito visível hoje. Hoje, a falta de visibilidade é uma das principais causas que as pessoas enxergam como um problema. Porque o embarcador, ele busca um parceiro que vai dar essa visibilidade. Ele vai, assim, ó, será que eu pego a carga dele hoje? Em qual prazo? Aonde que está esse caminhão? Será que hoje de manhã ele passou por um determinado período? Será que ele vai conseguir chegar no prazo que deve? Então, quando a gente fala sobre a visibilidade em tempo real dessa carga, a gente está falando sobre dados, por exemplo, de carregamento. Quantos carregamentos a gente gerou esse mês? Teve algum carregamento que teve algum tipo de empecilho? Como foi resolvido? Qual o prazo? Qual que é a SLA de resolução de parceria? Então, isso tudo, o suporte é algo que é essencial e a gente vê como algo que tem cada vez mais crescido. Ter parceiros bons é você ter gente que ajuda a solucionar um problema. Então, hoje o nosso embarcador, muitas vezes ele tem um problema logístico e nós entra como uma peça, uma engrenagem para solucionar esse problema e ajudar ele na entrega dele. Porque lembrando que hoje dentro da Transfest a gente não olha ele como foco, mas sim o foco dele. E quando a gente entende que é o foco do nosso cliente, nós conseguimos gerar esse valor, que a gente une forças, geram uma parceria e a gente foca no problema dele, na entrega do cliente dele. E isso a gente cresce e a gente tem um futuro junto com esse nosso cliente. Legal. Até porque esse é um ponto muito importante de nós entendermos o foco do cliente, mas também falando de dores do cliente, porque o que a gente enxerga muitas vezes no mercado é vendedores, não somente de frete, mas de qualquer vendedor de qualquer setor, que ele quer empurrar a dor dele pro cliente, né? E eu digo que muitas das vezes o próprio cliente não consegue ser claro em qual é a dor dele. Saber instigar, né? Saber... Então, assim, mostrar de fato o que realmente está incomodando o nosso cliente. Né? O que é aquilo que ele não consegue tolerar? Essa é a dor real dele. Né? Porque se uma simples pergunta, hoje qual é a dor, qual é a sua dor? Essa simples pergunta não vai vir certeira. Muito difícil. Porque depende muito da maturidade da pessoa que está te respondendo, da maturidade do cliente entender qual é a real dor dele quando a situação é transporte da carga. Vou te dar um exemplo bem legal. Hoje de manhã a gente estava junto com a nossa gerência, conversando com a nossa gerência das nossas equipes comerciais, e eles deram um caso de como eles solucionaram, contornaram uma objeção de um cliente, por exemplo. Que o cliente ele levantou, a primeira objeção que ele levantou era a questão de preço. O que é relevante para você? Qual que é a sua dor? Não, é preço. Daí, uma simples pergunta ajudou o cliente a enxergar, por exemplo, o real sentido. Tirando o preço,
o que realmente te incomoda num parceiro sobre a entrega? O que te ajuda a levar, a entregar e você enxerga valor tirando, né, a esfera do preço. E ele começou a abrir casos de visibilidade, de parceria, de falta de suporte. Aí você começa a enxergar aquilo que realmente ele precisa. E, obviamente, o componente preço vai juntar a esse processo. Mas muitas vezes não é preço, é sim aquilo que está além do que ele enxerga. Tá, perfeito. Alisson, geralmente quando a gente recebe algum fornecedor lá na empresa, às vezes até cliente também, ou algum parceiro, e que já entraram em outras transportadoras, eles falam, nossa, aqui é diferente, né? Desde o ambiente, enfim, tudo assim, nossa infraestrutura é mais moderna. Mas como você acha que essas dores têm profissionalizado, né, o setor em relação a essa questão, a área comercial desse setor? Hoje, assim, a gente tem que ter uma cultura voltada para a resolução de problemas. Tá? Então, assim, a identificação e resolução de problemas. Quando toda empresa, não somente o comercial, mas toda empresa pensa na experiência do cliente e como a gente vai entregar isso para o cliente, a gente muda a mentalidade de todo mundo que trabalha no nosso escritório e automaticamente quando um fornecedor vem dentro, vai visitar, entender como funciona o nosso comercial, como funciona o suporte, ele automaticamente sente a energia do que a gente quer entregar. Mas quando a gente tem uma cultura alinhada realmente à entrega dos produtos, isso aí flui bastante. Não sei se eu fui claro, se deu para entender. Acho que o público de casa conseguiu sim ter uma noção. Bom, e como é hoje, nós somos muito conhecidos pela nossa força comercial, de fato, né? Uma empresa forte em vender frete, vamos assim dizer. Como é essa máquina de vendas da Transfast? Metodologia, CRM, o uso disso, né? Enfim. Essa é uma parte que eu adoro conversar, Matheus, porque isso daí reflete bem nos resultados que a gente tem, né? Primeiro, acho que um ponto de partida bem antes de falar sobre metodologia, a gente tem que entender que a Transfast é uma empresa sales-centric, né, focada em vendas. Então, todo mundo respira venda dentro da nossa empresa. Todo o suporte que nós temos da área de suporte, de CS, financeiro, volta para vendas. Então, a experiência que nosso cliente tem é muito importante. Quando a gente pega isso, uma estrutura que a gente tem, e alinha com a parte de a jornada que o nosso cliente tem, desde a geração de demanda, qual é o tipo de cliente que a gente tem, e a gente coloca ele dentro do nosso método comercial, isso gera valor, né, na cadeia. A gente consegue puxar muito bem e qualificar. Então, até destrinchando um pouquinho, que eu acho que é legal para o nosso público entender um pouco como que nós pensamos, a gente, antes de começar a trazer para dentro de CRM, de funil, a gente precisa entender qual que é o nosso cliente ideal. Nós precisamos analisar qual o foco da nossa transportadora, aquilo que é valor para nós, qual o tipo de cliente que realmente gera valor para nós, para a gente não vender um produto para quem a gente não quer estar perto. Porque a gente precisa ser seletivo. Se a gente quer se tornar realmente uma transportadora de valor, a gente precisa de clientes que vão enxergar valor naquilo que nós fazemos. E toda a nossa metodologia precisa acompanhar os valores, a direção e a visão que a gente tem do negócio. Uma vez que nós desenhamos a jornada do cliente entre método, contato, quem que vai atender, quem que é o pós-venda e tudo mais, a gente entende e apenas transforma isso daí em processos, né, e nós colocamos isso para dentro do nosso playbook comercial, treinamos, né, e acompanhamos para resolução, né, vemos cada etapa do nosso funil. Então, hoje, o nosso funil é muito mais do que apenas um funil de aquisição. Nós trabalhamos num funil que a gente chama um pouco de funil ampulheta, né? É um funil que a gente trabalha a aquisição, mas depois a retenção também e a expansão dos nossos clientes dentro do nosso portfólio. Então, vamos desde a geração de demanda, a validação desses dados, desses clientes, se eles realmente estão dentro da nossa jornada, daquilo que a gente enxerga como valor, e a gente é esse parceiro ideal para esse cliente. Identificamos as dores e as necessidades e as particularidades de cada um desses clientes e, obviamente, entramos
numa etapa que é a parte de fazer cotações e negociações que geram valor realmente para ambas as partes. Isso é bem importante, tá, Matheus? Que não pode ser somente para um lado, tem que ser para ambos os lados, porque nós acreditamos muito numa jornada junto com o cliente que vai entregar valor de parceria relevante. Então, para ser uma parceria duradoura de longo prazo, tem que ser para ambos os prazos, porque isso é o que diferencia a gente trabalhar somente olhando partes e com o todo com o nosso cliente. Então, olhamos a jornada dele através, né, de toda a aquisição, qualificação, oportunidade e fechamento, e aí que entra o encantamento do nosso cliente. Porque a partir do momento que nós começamos e atendemos a primeira vez, ele tem uma experiência do que é entrar dentro de um processo de suporte que nós temos muito relevante dentro da Transfest, que é o acompanhamento, a retenção e dar dados para esse cliente realmente entender, né, qual a real necessidade dele e como que nós entregamos valor. Quando a gente empacota tudo isso daí num processo comercial, nós conseguimos entender quais são os nossos kick wins, né, as nossas vitórias por cada etapa, e no final das contas a gente bota meta, né, de acordo com onde a gente quer chegar. E trabalhamos todo o nosso funil para essa entrega realmente fazer. Isso a gente está falando de metodologia, então, mas tem uma parte que é muito importante aqui, que é a parte de pessoas. Nós não faria nada disso se nós não tivéssemos uma equipe que realmente fosse fera, sabe? Aquela pessoa, aquele vendedor, aquele executivo comercial que realmente entende as dores e as necessidades desse cliente, entende o nosso processo comercial e não vai vender de qualquer forma. Ele tem que ter uma postura, uma abordagem consultiva, que ele vai realmente entender o que precisa, se necessário falar, eu não vou fazer o teu frete, porque se eu fazer dessa forma, eu não vou entregar, ou vai ser de forma errada, mas nós vamos entregar aquilo que é correto na medida que ele precisa, entendeu? E realmente enxerga dentro do processo. Perfeito. E com todas essas informações que nós levantamos do nosso cliente, é onde a gente define daí as ferramentas ideais, qual o CRM ideal, né, quais são os dashboards, o que a gente vai analisar, quais são as métricas, KPIs, enfim. Mas esse é um ponto muito importante que eu anotei aqui, que essa parte do ICP, eu acho que a gente amadureceu muito de entender que nem todos são os nossos clientes. Né? Realmente é aquilo que você falou. Nós precisamos de clientes que enxerguem valor naquilo que nós entregamos. Então, há demandas, há clientes que talvez no momento que ele está, ou no setor que ele está, talvez aquilo que nós entregamos em relação a métrica de dados, etc., ele ainda não teve a maturidade suficiente de entender o quanto aquilo é importante. De fato, tudo que a gente entrega é importante para qualquer cliente, isso sem sombra de dúvidas. Mas é entender isso. Porque quando a gente entende isso, a gente basicamente a gente não força algo, né? E aí a gente também não atende o cliente, como você falou, a gente diz não, né, para aquela demanda, porque o cliente não vai enxergar o valor. E aí é mais válido no momento que ele esteja mais maduro para esse produto que nós entregamos dentro do transporte, porque há várias outras transportadoras que são nichadas em entregar e vender outros diferenciais, como, por exemplo, preferem atender no preço, enfim, aí não entregam o suporte, o atendimento, a assessoria, a consultoria que nós damos. Mas é isso, é de fato entender essa maturidade, esse estágio que o cliente está, e aí até fazer esse trabalho educacional, uns é mais curto prazo, outros são mais a longo prazo, médio prazo, para que ele entenda o quanto aquilo que nós entregamos vai ser interessante e vai entregar valor para o produto dele lá na ponta. Além de, assim, isso ser muito importante para uma das partes, assim, de cultura que a gente tem, que é tratar com a verdade com o cliente. Então, não adianta eu vender algo para o cliente que não é adequado para ele. A gente está dando um tiro no pé no nosso LTV. A gente vai estar realmente vendendo talvez no curto prazo, mas a gente vai estar diminuindo o tempo de vida dele dentro da nossa empresa. E hoje, dentro de uma transportadora, quando você faz a aquisição deles, você tem um custo, certo? A gente tem um CAC muito alto para você atrair dentro do B2B. Né? A gente tem vários modelos de negócio, mas dentro do B2B você tem uma estrutura comercial, você tem uma geração de demanda, tudo isso é custoso para você chegar lá e fazer uma venda. Só que se você vende errado
num processo desse, a gente não vai ter a retenção e não vamos ampliar. E o jogo nosso é o jogo de longo prazo. A gente quer ter parceiros excelentes do nosso lado e a gente quer ser esse fornecedor excelente. Então, para isso, realmente tem que vender a verdade. A gente tem que trabalhar no pilar da verdade para realmente a gente conseguir realmente entregar esse valor que a gente tem conversado. Exato. E é muito importante para a gente finalizar esse tema aqui da parte de metodologia, ferramenta, CRM, é que mais importante do que você ter os dados, e eu acho que é a grande diferença, eu acho que aí a minha pergunta para finalizar aqui, o que faz, nos torna difícil de copiar, e é isso que eu quero entrar aqui para você comentar um pouco, que mais importante é que ter esses dados é saber o que fazer com eles. Eu vejo que muita gente tem. Todo mundo hoje em dia tem um CRM. É difícil a empresa que não tem CRM. E se você que está ouvindo não tem, pelo amor de Deus, tenha. É o princípio básico. Sem CRM. Exato. Mas não sabem ler o CRM. Né? Ou melhor, eles acham que sabem ler o CRM, mas de fato não sabem extrair os dados. Quer um exemplo prático nisso? A pessoa, às vezes, ela teve uma semana muito boa e naquela semana ela, sei lá, tomou uma decisão. Deu um incentivo para o time, ou ela tomou uma decisão que afetou o clima do time, da empresa, e aí ela, muitas das vezes, acha que o motivo daquela semana, daquele resultado, foi aquela decisão. E aí ela entra nesse ciclo vicioso de tomar a mesma decisão ou fazer algo semelhante para ver se tem o mesmo resultado, mas não se tem. Sendo que muitas das vezes a questão não é nem... Não, esse exemplo que eu estou dando não é nem foi a decisão. Porque a jornada do cliente, o amadurecimento desse cliente, a jornada de venda, o ciclo de venda é de um mês, então não foi a decisão da semana que afetou. Então é a mesma coisa pro CRM aqui que eu quero trazer como exemplo. Eu acho que o que nos diferencia, e eu quero que você fale um pouco sobre isso, que faz ser difícil a gente copiar, mesmo a gente abrindo um pouco aqui o que a gente faz, é essa inteligência, essa engenharia, daí a gente vai com esse termo, de saber o que fazer com esses dados. Né? Isso é uma coisa que é parte um pouco da essência, e cada empresa ela estrutura, né, o seu comercial e tem um foco diferente, né, e valoriza. Só que isso que você está falando, a gente está falando sobre como que a gente gerencia o pipeline. Então, hoje, assim, eu quero vender hoje. É que nem você falou. Não dá para estralar o dedo e a gente vai falar assim, ó, tô vendendo para o cliente. A gente tem que ter plantado, a gente tem que ter colhido, a gente tem que ter tido várias ações no meio do caminho e com intencionalidade todos os dias. Quais são os rituais diários que nós temos dentro da transportadora? Quais os rituais semanais? Como a gente controla esse fluxo para chegar lá no final? Quando a gente fala uma linda, maravilhosa, que a gente todos os meses bate meta, por exemplo, só que a gente tem uma energia por trás muito grande. Então, qual é o acompanhamento? Eu quero entregar uma meta X. Só que para eu entregar uma meta X, quais as ações, quais os acompanhamentos, quanto que eu tenho que ganhar em cada etapa do funil, o que eu tenho que entregar, quantas pessoas eu tenho que ter na mesa, mas essas pessoas estão em time certo para eu entregar aquilo que não tem? Entende a matemática que a gente tem? A gente precisa ser realmente um engenheiro para conseguir mensurar e fazer. Se você não sabe o que é um pipeline de venda e não sabe como controlar pipeline de venda e também fazer a gestão de pessoas, você não tem uma máquina, você está indo pela sorte. Então, isso que a gente faz é gestão de pipeline para entrega no final. Então, você monta processos, os processos e o acompanhamento diário e as conversões diárias e treinamento de pessoal para poder ter as conversões necessárias é o que vai levar você a chegar no final do mês ou da semana, você não depender, por exemplo, de um milagre, que nem você falou, é um incentivo, talvez você olhou um formato errado, né? Você olhou um KPI errado para poder analisar. E como você não tem esse histórico, não sabe de onde você tira isso, você mata o teu processo. Você está realmente na sorte de você vender. Show de bola. Você, Alisson, implementou algo lá na área comercial que é o termo Black Belt. Explica, né? Isso é um termo para identificar alguns executivos. Explica qual que é o motivo desse termo. Legal. Todas as vezes que a gente contrata uma pessoa e faz realmente o acompanhamento, o onboarding dele e treino, a gente utiliza muito o termo Black Belt para identificar e basicamente falar sobre a alta performance.
Hoje nós ranqueamos, né, os nossos executivos em várias etapas de conhecimento e de entrega. E o que a gente quer com esse termo Black Belt é que todos os nossos executivos tenham alta performance, certo? E como que nós chegamos lá? É através de treinamento, de simulação de venda, é de conhecimento, é ir pro play, né? É você realmente executar, só que você tem muito mais do que isso. Se o meu executivo entrar lá e não ter a mentalidade de alta performance, ele não vai entregar alta performance. Então, desde a parte anterior, na fase de contratação, por exemplo, nós temos que entender se essa pessoa que está ali, ela tem a mentalidade correta, porque ferramentas a gente ensina, processo a gente ensina, só que tem coisas como a fome da pessoa ter o crescimento para gerar alta performance, isso aí a pessoa tem que vir, tem que ter isso. Ou ela quer ser alta performance e ganhar muito dinheiro como nossos executivos ganham ali dentro, ou não. Ou a pessoa vai estar acomodada e não vai chegar no, né, a desenvolver essa alta performance. Então, hoje um Black Belt nosso realmente é aquela pessoa que desenvolveu as características necessárias, além de trazer a parte de faturamento, né, a entrega, o resultado financeiro, por exemplo, mas ele tem a maturidade de entregar valor para o nosso cliente final. E automaticamente isso se conecta, né? Resultado financeiro junto com a performance e retenção dos clientes da base. Entendeu? E aí sim a gente tem uma alta performance de um executivo comercial. Perfeito. Para finalizarmos, que mensagem você deixa para quem nos ouviu até aqui? Tanto aquela pessoa, acho que dá para deixar duas mensagens, né? Talvez o nosso cliente que está nos ouvindo, um possível cliente, que ele está procurando um parceiro de alta performance, um parceiro bom logístico, quanto para a pessoa que ela está estruturando a sua área comercial, seja uma outra transportadora. Nós não temos, né, vaidade nenhum, objetivo do Além da Carga até trazer conteúdo relevante para pessoas do transporte. Claro. Isso se enquadra outras transportadoras, ou seja também algum ouvinte de outro setor que está formando, está fazendo, está ali no dia a dia, e ela está nesse cargo de liderança de alguma forma, comercialmente falando. Para os nossos companheiros, né, de jornada, né, que está tanto no transporte, que tá nesse mar, né, que a gente tem aqui dentro do Brasil, a minha sugestão é realmente montar um processo adequado, mas pague o preço para isso, porque muitas vezes a pessoa não quer pagar o preço de realmente montar e estudar e estruturar a parte comercial como deve, porque é difícil. Você precisa realmente gastar energia, gostar de pessoa, amar desenvolver pessoas, porque se você não ama desenvolver pessoas, se você não gosta disso, não entende de números, não entende o que é um demonstrativo de resultado voltado para a área comercial, quantas pessoas é necessária para entregar aquele resultado que você precisa, como eu estruturo as etapas, como que está meu marketing, como que está a minha retenção pós-venda, e saber articular todas as áreas desse quebra-cabeça, você começa pequeno, dá para simplificar isso. Vem aqui, pensa na jornada do cliente, como que ele faz. Começa a mudar, fatia essa jornada em etapas menores e começa a ter uma ação em cada jornada. E à medida que o teu negócio vai crescendo, você vai trazendo mais pessoas, delegando funções, que vai realmente te tirar um pouco do operacional e vai te trazer um pouco mais para o tático, estratégico, para você conseguir enxergar e gerar valor para o teu cliente. Então, primeiro passo, quem é o teu cliente? Identifica aonde você quer chegar. Atraia pessoas para perto de você, como gerentes comerciais, executivos, que realmente acreditam no valor da tua empresa e que acreditam nesse processo que você está montando. Isso é bem importante para esses companheiros nossos que estão na jornada de transportadora, para realmente montar um processo que seja assertivo. Agora, para o nosso cliente, nosso parceiro que está nos escutando aqui, esse ano de 2026, separe realmente dentro do seu tempo e coloque um objetivo de ter dentro transportadoras que realmente entregam valor.
transportadoras que entendam dados, que te gere dados para você, que acompanhe, dê visibilidade para as cargas que você tem e não apenas olhe para trivialidades, mas olhe para realmente aquela empresa que vai gerar valor de longo prazo. Hoje nós estamos falando de uma época que tudo está pautado em números, em dados, inteligência artificial está aí para poder nos ajudar a tirar a parte de realmente de erros triviais, erros de performance, de baixa performance. Escolha um parceiro logístico que te entregue valor. Isso eu acho que é a maior dica, Matheus, que a gente possa dar para um cliente que realmente quer escolher a transportadora ideal para o seu produto. Qual que é o teu produto? Qual a transportadora que juntos vocês vão se tornar parceiros e vai complementar a sua parte logística e entregar valor, porque o que importa realmente é a entrega do nosso cliente. E se ele não saber escolher o parceiro correto, que gere valor, ele não vai estar, na verdade, nem escolhendo, né, entregar o melhor para o cliente dele. Perfeito. Se me permite, vou adicionar 2 pontos nas tuas 2 dicas. A primeira, que seria para aquela pessoa que está formando um time comercial independente da área, o sucesso na área comercial não aceita preguiça. Então não tenha preguiça. Né? Não tenha preguiça de colocar em prática. Esses dias me perguntaram o que tinha de muito diferente pelo resultado ter vindo tão rápido, porque as pessoas enxergam, né, os últimos anos, mas não sabe toda a história que vem por trás. Mas eu acho que o que nos difere muito, e pelo menos de mim, e isso a gente passou para o time, é que a gente não tem medo de colocar em prática. Então a gente testa muito, bota muito em prática. E aí a gente vai vendo o que dá certo e o que dá errado e vai lapidando. Então não aceita preguiça, a gente não aceita preguiça. Então, minuciosamente, olha, vão lá nas nossas salas, todas as paredes de vidro, um monte de rabisco, mas é tudo ali o tempo inteiro pensando numa máquina de vendas, né? E para o nosso parceiro, que pode ser nosso cliente, algo que eu sempre falo, e o Alisson falou muito bem, procure parceiros que vão entregar valor para o teu produto lá na ponta, porque o teu cliente não enxerga, muitas das vezes, a transportadora. Ele enxerga a sua empresa que está lá entregando na ponta. Então, escolha transportadoras que valorizem o seu produto acima de tudo e aí que vão entregar valor a mais para o seu produto. E, como eu sempre falo, coloque-nos à prova. Estamos aí para isso. Bom, gente, é isso. Muito obrigado. Quero agradecer a pessoa do Alisson, né, por sair lá nesse momento, fechamento de mês, praticamente. Vim aqui a gente trazer conteúdo, mais um conteúdo de qualidade para os nossos espectadores. Quero que você, aí de casa, Alisson, antes, se despeça. Eu agradeço, né, tanto a quiser você colocar sua rede social também. quanto a todo o público, né, que nos acompanha aqui no Além da Carga. Acho que esse trabalho de estar falando um pouquinho do nosso dia a dia, trazendo pessoas aqui, acho que é bem relevante, tanto para a área de realmente transporte como um todo, principalmente também para o nosso amigo que está montando um processo comercial, né? Então, é muito relevante. Acho que o foco em vendas dentro de uma transportadora é tão importante como a entrega. Então, quando você tem estrutura, tem pessoas boas para poder vender e vender coerente, a sua entrega já é boa, então vai ser maravilhoso. Você vai casar realmente a venda com a realidade de performance da tua operação. Então isso é maravilhoso, né? E esse projeto de realmente a gente falar sobre além da carga, isso é bem importante. Então, trazendo nuances, trazendo o nosso dia a dia da nossa transportadora e por que a gente tem crescido tanto. Para quem quer me acompanhar nas redes sociais, Alisson B. Silvério, ali no Instagram, no LinkedIn também a gente tem nosso canal. Quiser chamar, conversar, fazer um benchmark, a gente está à disposição para a gente conversar também. Matheus. Perfeito. Pessoal, espero que tenham gostado. Curtam esse vídeo, se inscrevam no nosso canal. Além disso, nós temos lá o Instagram da Transfast, que não somente colocamos as coisas da Transfast, mas colocamos conteúdos educativos lá também, né, para o setor e para os nossos clientes. Então, no Instagram, @transfestlog.
Estamos agora também no TikTok, então lá temos alguns cortes, né, tanto do podcast como também de conteúdos que produzimos dentro lá da transportadora, então nos siga no TikTok. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado mesmo de fato. Fiquem ligados para o próximo episódio, vem muita coisa boa no ano de 2026, estamos aí com um cronograma que é um espetáculo, vamos assim chamar. Um grande abraço, um beijo no seu coração, até mais.